Boa noite aos espectadores do Novo Canal, bem-vindos a mais uma edição do Revista Questão com o nosso convidado residente, o Dr. Duarte Graça. Doutor, é um prazer tê-lo novamente aqui nos estúdios do Novo Canal. Obrigado. Doutor, iríamos começar desde já com uma efeméride de um dia, o Dia Nacional do Estudante, que foi assinalado no dia 24 de março. Doutor, este dia foi um dia que nasceu com um propósito, e num contexto diferente, nasceu com um propósito de homenagear o movimento estudantil da década de 60, e hoje, obviamente, tem um significado diferente, até pelo atual contexto em que vivemos. É assim, não é, doutor? Sim, sem dúvida. Quer dizer, antes de mais, boa noite ao Miguel e a toda a gente. Como o Miguel diz e bem, este dia nasceu precisamente para homenagear, de certa forma, marcar enfim, na memória de toda a gente aquilo que foram lutas bastante acesas. Que aconteceram na década de 60 do século XX. Exatamente. Aliás, lutas, enfim, tivemos as nossas cá em Portugal, não é? Recordámos daquilo que foi o movimento estudantil contra o regime salazarista, mas a década de 60 também foi uma altura em que, bem sabemos, em particular o exemplo do maio de 68, em que muitas revoluções, digamos. Exatamente, e a movimentação estudantil, sobretudo ao nível do ensino superior, sempre esteve a par destas lutas contra regimes opressores, de certa forma. Até a ideia do ensino superior é também ser um espaço, como já falámos aqui, um espaço de desenvolvimento da cidadania, não é? Em que as pessoas desenvolvem competências não só a nível de conhecimentos na área que pretendem desenvolver profissionalmente, mas em que também têm a oportunidade de ter ali um espaço em que, colaborando umas com as outras, enfim, desenvolvem a sua cidadania. E, portanto, é muito importante marcar esta data, o dia de 24 de março, precisamente pela altura em que estamos e por aquilo que significa. Não só pelo simbolismo, mas também, precisamente, eu queria que o doutor escapulizasse um bocadinho mais, e deixe-me só aproveitar esta questão para lhe formular a seguinte, para colocar aqui em cima da mesa algumas questões que estão associadas a este Dia Nacional do Estudante e que têm a ver, presentemente, e tendo em conta o atual contexto de crise pandémica, crise sanitária, são várias as associações e movimentos estudantis que têm chamado para aquilo que são os problemas não só do ensino secundário, mas também do ensino superior, nomeadamente questões relacionadas com a suspensão das propinas, a manutenção até dos próprios rendimentos dos agregados familiares. Nós sabemos que os agregados familiares, relativamente a esta questão das propinas, têm feito, de alguma forma, pelo menos essa é a imagem, e tem sido esse o foco das associações e movimentos estudantis, têm feito um esforço acrescido para que os seus educandos, de alguma forma, consigam cumprir com o plano de pagamento das propinas. Mas há outros temas que também estão em cima da mesa, doutor, nomeadamente, há quem, inclusive, relativamente a esta questão das propinas, defenda o pagamento faseado das mesmas, em mais fases, digamos, quero dizer. Há aqui um conjunto de questões que hoje fazem todo sentido, e, portanto, e que de alguma forma estão em cima da mesa e que têm feito parte daquilo que são os problemas não só da sociedade, mas também dos partidos, doutor. Sem dúvida. Há, quer dizer, um conjunto de questões que o Miguel referiu. Aliás, a questão das propinas é precisamente uma das questões mais emblemáticas da luta estudantil, precisamente por todo o historial também que está associado, porque as propinas passaram a existir nos anos 90 e o preço aumentou de uma forma galopante à medida que nos fomos aproximando dos anos 2000, e a partir daí, enfim, atingiu os valores de há uns 4, 5 anos atrás. Ao nível de licenciaturas e mestrados integrados, ultrapassava ligeiramente os 1.000 euros por ano de curso. O que tem um impacto significativo no orçamento familiar. Exatamente, estamos a falar mais ou menos 100 euros por mês, que nós sabemos que muitos estudantes, enfim, não trabalham, dedicam-se exclusivamente aos estudos, não é? E, portanto, existe a realidade de que o apoio que têm para o pagamento das propinas frequentemente vem da parte de familiares que, para quem este é um acréscimo, não é, a todos os outros custos de vida que já têm. E, portanto,
é mesmo um peso no orçamento familiar, que aliás é aquilo que é enfim, a grande conclusão e um dos grandes lemas da luta estudantil é que as propinas são totalmente desnecessárias e nem sequer fazem sentido de acordo com a visão do ensino superior que existe em muitos países, onde não se paga propinas. É essa também a perspectiva do Bloco de Esquerda. E que, sem dúvida, quer dizer, este processo que foi iniciado há mais ou menos 3 anos atrás de começar a reduzir as propinas, quer dizer, para o Bloco de Esquerda o ideal seria eliminar totalmente as propinas. Aliás, isto não teria, para quem estiver a pensar, isto não teria grande impacto no orçamento do Estado. Estamos a falar mais ou menos de algo, enfim, aquilo que as universidades obtêm de propinas, estamos a falar mais ou menos algo entre, eventualmente, 300 e 400 milhões de euros, e isso é... Um impacto em termos de orçamento, digamos. É um impacto, ao nível do nosso PIB, por exemplo, corresponde a 0,2%. Portanto, é um impacto bastante reduzido. Seguramente que seria possível encontrar a forma de financiar as universidades a partir do orçamento do Estado, para que os estudantes e as suas famílias não tivessem que arcar com esse custo. Que, aliás, lá está, não tem a ver com a ideia do ensino superior, que é ideal, que é que o ensino superior serve toda a sociedade, não serve apenas as pessoas que o frequentam. E, aliás, a perspectiva ideal, no meu entender, de sociedade, é que nós caminhamos mais e mais para um futuro em que qualquer pessoa tenha acesso a uma formação superior, seja isso diretamente numa universidade, para, enfim, um curso mais tradicional, medicina, advocacia, química, seja uma formação mais técnica que as pessoas queiram. Há pessoas que não querem um curso, enfim, meramente teórico, e mais generalista, uma formação, exatamente, uma formação mais técnica, e isso também deve estar disponível. E, portanto, mas o doutor considera que existe ainda alguma, por exemplo, nesta questão do ensino superior, existe algum elitismo, digamos, no acesso ao ensino superior, na sua ótica? Sim, ainda existe. Ora bem, para além de obstáculos como a questão das propinas, nós sabemos também, por exemplo, a ação social muitas vezes não cobre aquilo que são as necessidades de quem frequenta. Aliás, esse tem sido um programa voltado precisamente para as associações e movimentos estudantis. Exatamente, a questão por exemplo, a questão da falta de habitação para estudantes é outra das grandes questões. Nós sabemos, por exemplo, ao nível da Universidade do Porto, a oferta é mesmo muito reduzida. Os preços exorbitantes. Os preços exorbitantes, quer dizer, ao nível do setor privado, nós bem sabemos que, enfim, às vezes há coisas tão absurdas como cobrar, e eu já soube de casos, cobrar 600 euros por um quarto, não é por frequentar um apartamento, ou seja, 2, 3 estudantes... Que é um valor incomportável, doutor. Exatamente. Quer dizer, é um valor que não tem sentido absolutamente nenhum, e lá está. Há aqui uma especulação, não é? Progressiva, digamos. Exatamente. Todo o domínio da especulação imobiliária afeta também. Mas existem mecanismos que permitissem, e na ótica do Bloco de Esquerda, que poderiam de alguma forma minimizar esta situação? Sim, lá está. Eu acho que a resposta que existe aqui, e que aliás a minha visão pessoal alinha totalmente com aquilo que tem sido o percurso, as propostas do Bloco de Esquerda nesta questão, que é precisamente, por um lado, a questão de eliminar as propinas e de financiar como necessário as universidades através do Orçamento de Estado. Por outro lado, em relação à questão da habitação, há muito... Se falamos, por exemplo, da questão da Universidade do Porto, um dos grandes obstáculos que tem existido é... ou melhor, uma das grandes questões é tentar perceber porque é que a Universidade do Porto, com a quantidade de património que tem, e é importante dizer, a Universidade do Porto é das instituições, digamos, com maior património na cidade do Porto. Portanto, tem muitos edifícios que, aliás... Portanto, é um edificado significativo. Exatamente, que, aliás, alguns foram vendidos ao longo dos últimos anos, que poderiam ser usados, por exemplo, para residências estudantis, mas que, no entanto, nada disso é feito, e isso, como é evidente, empurra
estudantes deslocados, não é? Que venham de outros distritos, que venham até estudantes internacionais, empurra-os para o setor privado que, lá está, aplica preços completamente absurdos e depois percebemos que todos estes problemas, não é? Desde a questão das propinas, à questão da habitação, a questão muitas vezes por exemplo, quando olhamos para esta altura em específico, a questão muitas vezes das dificuldades ao nível dos transportes, quer dizer, todas estas questões colocam uma pressão, como é evidente, maior sobre quem tem menos recursos para conseguir lidar com a situação. E, portanto, nesse sentido, como é evidente, existe, na prática, um elitismo, no sentido em que só quem tem recursos para enfrentar todos estes custos é que consegue... Há aqui também, doutor, a questão dos estudantes bolseiros, não é? Há associações a defenderem que deve haver um reforço monetário extraordinário no sentido de ajudar, portanto, digamos, esta faixa de estudantes que beneficiam de uma bolsa. O Bloco de Esquerda concorda com esta Sim, aliás, com esta medida? O Bloco colocou várias propostas, tanto o ano passado para o orçamento suplementar como para o orçamento de Estado para este ano. E ainda recentemente houve algumas propostas que foram discutidas, mas que infelizmente foram rejeitadas, inclusive pelo Partido Socialista. E o grande problema que nós enfrentamos é precisamente que, como é evidente, esta pandemia veio agravar muitos problemas, mas é tal questão, quer dizer, é sempre a mesma conclusão a que chegamos, é que nenhum destes problemas foi criado exclusivamente pela pandemia. Já existiam, portanto. São questões que já existiam. Quando falamos até, por exemplo, uma questão tão específica e tão simples como o acesso à internet nas residências, muitas vezes também é defeituoso e nesta altura lá está, quando as pessoas estão confinadas, quando os estudantes estão confinados ou confinados à sua residência, muitas vezes é difícil frequentar as aulas online porque a ligação é terrível e não têm outros meios alternativos para conseguir frequentar uma aula. Portanto, todos estes desafios, que aliás houve, como é evidente, não só o Bloco, mas o movimento estudantil como um todo e várias forças políticas que são mais ativas neste domínio assinalaram no dia 24 de março, é precisamente que nós temos estes desafios nesta altura, este agravar de todo este problema do acesso ao ensino superior, da falta de recursos de muita gente que estuda para conseguir continuar no curso. Vemos a agravar nesta altura, mas existe, lá está, todo este conjunto de problemas estruturais da falta de residências, problemas estruturais de ação social que muitas vezes não respondem às situações. Quer dizer, tudo isto são questões que se podia aproveitar esta altura para resolver não só no que toca ao agravamento da pandemia, mas para resolver com uma perspectiva mais permanente da questão do ensino. Digamos, a médio e longo prazo. Exatamente. E, doutor, sei que o doutor é um conhecedor do meio universitário, gostava de lhe perguntar se, na sua ótica e daquilo que conhece do meio universitário, se tem havido uma articulação entre aquilo que são as várias universidades, neste caso a Universidade do Porto também, que é a instituição que conhece melhor, e as várias estruturas estudantis no sentido de garantir um melhor ensino, a fomentar aquilo que é a qualidade do ensino. Até porque nós sabemos que os problemas a nível daquilo que são e que já foram de alguma forma e que têm sido de alguma forma focados pelas associações e movimentos estudantes não se restringem apenas à questão das bolsas, à questão da ação social. Eles vão para além disso, eles também têm a ver com as condições, a qualidade do ensino. Tem havido neste âmbito e neste sentido uma articulação entre as universidades, os seus órgãos e as estruturas estudantis no sentido de acautelar estas questões na sua ótica. É assim, eu acho que tem havido alguma articulação, até do que ouço ao nível enfim, das associações de estudantes da Universidade do Porto, da própria Federação Académica do Porto, e também noutros sítios do país. Acho que tem havido
esse contacto, de certa forma, entre associações estudantis e órgãos universitários, mas acho que também existe um grande desafio aqui do ponto de vista do movimento estudantil em si, que aliás eu acho de certa forma relembrar aquilo que foram conquistas, seja nos anos 60, seja nos anos 70, e por aí fora, conquistas históricas ao nível do movimento estudantil, acho que é particularmente importante pela forma como, de certa forma, muita gente aborda hoje o associativismo estudantil. Porque uma das coisas que eu vejo que me deixam perturbado, de certa forma, é que, embora eu considere positivo que haja, como é evidente, relações institucionais entre associações estudantis ou entre federações académicas e órgãos universitários, como é evidente, deve haver relações institucionais. Por outro lado, acho que, de certa forma, essas relações muitas vezes chegam ao ponto de bloquear um bocado o lado mais reivindicativo, mais exigente do movimento estudantil. E daí que essa articulação sempre esteja presente, digamos. Exatamente. Quer dizer, eu reparo que muitas vezes, salvo algumas exceções, há associações de estudantes que eu acho que cumprem bem o seu papel de exigir, efetivamente, que haja direitos, que haja dignidade, digamos, na frequência do ensino superior, mas acho que há muitas associações de estudantes que pecam um pouco por excesso de institucionalismo, no sentido em que deixam de reivindicar alguma coisa e consideram que tudo, ou melhor, que a melhor hipótese de conseguir alguma coisa é apenas, lá está, fazendo apelos aos órgãos das universidades, quando nós sabemos que muitas vezes a luta do movimento estudantil, como muitas outras, exige mesmo o lado de manifestação, o lado de protesto, o lado de abaixo-assinados, que é para mostrar, efetivamente, de alguma forma, o descontentamento. Que existe, exatamente, que existe um descontentamento, que existe um desconforto com as condições que se vive hoje no ensino superior, e, portanto, acho que ao movimento estudantil como um todo tem estado a faltar muito essa E temo que no atual contexto, doutor, deixe-me só fazer formar esta questão. Digamos, digamos, por parte das associações, essa preocupação em veicular aquilo que são os objetivos dos estudantes, de alguma forma, se possam adensar nos próximos tempos. Isto é, possa haver aqui, a minha questão é nesse sentido, possa haver aqui portanto, convulsões ao nível daquilo que é o movimento estudantil, tendo em conta o cenário de pandemia. O governo, entretanto, estabeleceu um plano que é simplesmente conhecido, um plano de desconfinamento. Portanto, o ensino superior voltará a reabrir em março, em abril. Mas temo que possa, e tendo em conta este desconforto que é visível e algumas necessidades que ainda não foram preenchidas, temo que de alguma forma possa haver aqui alguma agitação estudantil nos próximos tempos. Com a reivindicação daquilo que são os seus direitos. É assim, eu espero que aconteça com as devidas condições, como é evidente, mas espero que haja, da parte de quem frequenta o ensino superior, seja as pessoas mais afetadas por determinados problemas, seja pessoas que, enfim, até vivem bem e conseguem fazer face às suas despesas. Eu espero que exista uma mobilização, uma agitação, de certa forma, para obrigar órgãos universitários que muitas vezes descartam determinadas preocupações. Aliás, já tivemos a oportunidade de falar aqui da questão no que toca a estudantes internacionais, a questão do racismo, xenofobia, que tem havido muitos casos e isso tem-se adensado durante a pandemia. Questões que são muitas vezes totalmente ignoradas por órgãos universitários. Portanto, eu acho que é bom que comece a haver mais mobilização e tenho alguma esperança, pelo menos do que tenho visto, de alguma movimentação estudantil. Tenho alguma esperança que ao longo, enfim, dos próximos meses se possa ver o retomar um pouco, e à medida que conseguimos desconfinar,
o retomar um pouco daquilo que são lutas estudantis bem mais participadas do que aquelas que conhecemos pouco antes da pandemia, porque, enfim, eu tenho estado algo envolvido em movimento estudantil há já vários anos, e antes da pandemia a realidade que conhecia é que efetivamente muita gente, ou por desconhecimento, ou por não acreditar efetivamente que a mobilização pudesse mudar alguma coisa, que pouco participavam. Mas nesta altura eu acho que se começa a ver cada vez mais gente. E esse paradigma está-se a inverter, digamos, de alguma forma? Eu acho que sim. Acho que se começa a ver cada vez mais gente preocupada em mobilizar-se por determinados valores. Determinados princípios. Princípios, exatamente, no que toca ao ensino superior. E tenho esperança que isso possa traduzir a curto, médio prazo. No maior descontentamento, digamos. Exatamente. E para a reivindicação daquilo que são. Exato. E numa resposta efetiva por parte das instituições de ensino superior, por parte do próprio Parlamento, por parte do Governo, que se possa traduzir em respostas verdadeiramente sérias àquilo que são problemas. Não tem acontecido até ao momento, doutor, na sua ótica? Não tem acontecido. Quer dizer, nós vemos, há tal questão, em relação às propinas, houve alguns planos de alargamento de pagamento, mas mesmo isso foi só em algumas universidades. Em relação à questão da ação social, houve algum reforço de fundos extraordinários que algumas universidades criaram para responderem a esta altura, mas nada disso resolve os problemas de fundo que existem no ensino. Doutor, deixe-me só para escutar este tema. Há aqui, o Governo apresentou recentemente, aliás, ele esteve em discussão pública, o Plano de Recuperação e Resiliência. Há aqui ênfase, o plano dá ênfase, pelo menos determina alguns objetivos, e um desses objetivos tem a ver com a aposta na inovação. Eu perguntava-lhe ao nível do ensino se era expectável que este plano pudesse ir mais além, ou pudesse ter ido mais além, ou se acredita que de alguma forma este plano de recuperação e resiliência, ao nível daquilo que é o ensino, daquilo que são as preocupações dos movimentos e dos estudantes, poderá dar uma resposta que vá de encontrar aquilo que são as suas exigências. Eu acho que, como noutras questões, acho que é preciso sempre alguma cautela para perceber se o Governo tem intenção de pôr em prática tudo aquilo que está descrito, explanado nesse plano. Mas existe a grande questão que o Governo, na minha perspectiva, não olha, e suspeito que continuará a não olhar, para o ensino superior da forma como eu considero que deveria olhar, como mais uma etapa naquilo que é o plano de educação que começa, enfim, desde o primeiro ano, ou aliás, até deveria começar. Essa é outra das grandes questões ao nível da educação, não é? Que é a questão das creches, não é? Que infelizmente sabemos que ao nível da rede pública ainda é bastante insuficiente. Mas idealmente, o nosso sistema de educação deveria ser, da creche até ao ensino superior, garantido a toda a gente que efetivamente pretendesse frequentar. Ao nível do ensino superior, como já falámos, há pessoas que não querem ou não precisam de frequentar, e muito bem, mas deve ser uma possibilidade para toda a gente, deve ser encarada enquanto... Doutor, deixe-me partir já para o tema, porque claro. o tempo é finito e o nosso tempo está a caminhar vertiginosamente para o final. Há aqui uma questão também que, e uma vez que estamos a falar em direitos, há uma questão também que tem relevância e que, ainda bem que o doutor traz este tema para partilhar com o nosso auditório, e que amanhã celebra-se, precisamente, nós estamos a gravar hoje, mas amanhã celebra-se o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Doutor, este é um dia, portanto, que inicialmente foi fundado nos Estados Unidos, pelo menos a informação que eu consegui recolher, mas entrando diretamente no tema, o que é que se pretende com este dia? E perguntava-lhe, há aqui uma questão que é óbvia, que tem a ver com a identidade, tem a ver com valores que um determinado grupo de pessoas pretende ver garantidos, mas há aqui, por outro lado, temos aqui a questão do preconceito e do estigma que existe ainda relativamente a este tema. Pois é mesmo isso, não é? A ideia deste dia é precisamente marcar a existência, marcar a identidade de pessoas trans, para que, no fundo, se faça um caminho em que, eventualmente, toda a sociedade reconheça a
existência das pessoas trans e reconheça que é uma identidade como qualquer outra e reconheça que as pessoas, naquilo que é o seu íntimo, naquilo que é o seu interior, cada pessoa tem a capacidade para se descobrir a si própria e para afirmar a sua própria identidade. Essa sociedade portuguesa tem dado abertura nesse E a nesse realidade, sentido. nós temos conhecido passos bastante positivos ao nível legislativo ao longo dos últimos anos, incluindo sobre a questão de, a partir dos 16 anos e entre os 16 e os 18, com consentimento de pais, conseguir-se, de certa forma, começar já a avançar com um processo em que a pessoa seja reconhecida pelo género com que se identifica e que não se mantenha a tal noção de que as pessoas a identidade das pessoas deve corresponder àquilo que é o sexo com que nasceu. Portanto, ao nível do processo legislativo, tem havido, na sua ótica, um acompanhamento tem também. havido uma evolução positiva. O grande problema que enfrentamos é, sobretudo, uma questão de sociedade, é, sobretudo... Ao nível dos valores, ao nível o discurso, a conversa, ao nível da sociedade em si, e aí acho que há muito caminho. É um trabalho mais difícil. Ainda. Exatamente. É um trabalho mais difícil, sobretudo, lá está, porque a realidade das pessoas trans é que, enfim, daquilo que nós sabemos, pelo menos as pessoas que se sentem confortáveis em identificar-se enquanto tal e em falar da sua experiência, nós sabemos que enfim, é uma minoria bastante minoritária, digamos, em geral. Aliás, isso dos números nos Estados Unidos, por exemplo, os números oficiais mostram que apenas 0,2, 0,3% da população será pessoas trans. Aqui a realidade não será muito diferente, mas aquilo que sabemos é que existe a necessidade precisamente deste dia, mas também ao longo de todos os outros dias dos anos, trabalhamos esta questão precisamente porque é uma questão que tem sido muito ignorada, mesmo quando falamos dentro, por exemplo, de todo o movimento LGBT, é uma das questões mais ignoradas ainda e acho que é fundamental assinalar. Doutor, falámos da questão da identidade, o doutor já se referiu a isso, mas também há aqui um conjunto de problemas que estão e que merecem, de alguma forma, nem que seja uma análise mais superficial, que tenha a ver, sobretudo, reconhecimento da identidade, o doutor já abordou, políticas de proteção, digamos, de bem-estar, mas também o acesso digno a cuidados primários, de saúde, à segurança ao trabalho, mesmo o direito à escola. Portanto, são tudo temas que estão em cima da mesa e que é necessário haver aqui também algum esclarecimento. Exatamente, quer dizer, a questão dos cuidados de saúde, por exemplo, existe muitas vezes falta de apoio, até mesmo de profissionais de saúde, quando não compreendem e, sobretudo, não têm informação para saberem, no fundo, como estarem confortáveis enquanto profissionais de saúde a prestar cuidados a pessoas trans e compreender a situação, perceber aquilo que é a identidade das pessoas, perceber como respeitar essa identidade. Portanto, existe um longo caminho ainda a fazer aí e outras questões como o Miguel referiu, como a questão da proteção no trabalho, até nós sabemos que muitas vezes podem até nem ser mecanismos ilegais, digamos, mas existe muitas vezes um estigma associado a ter alguém a trabalhar, a ter uma pessoa trans a trabalhar na empresa. Existe muitas vezes discussões absurdas, aliás, os Estados Unidos são um exemplo disso, que é a questão de uma preocupação totalmente exagerada com a questão de que casa de banho é que as pessoas frequentam. Quer dizer, existe todo um conjunto de preconceitos ainda muito vivos e que é preciso, acho que é responsabilidade, não só, enfim, de associações que pretendam defender as pessoas trans, os direitos das pessoas trans, mas acho que mesmo do poder político, ao nível do governo, ao nível das autarquias locais, deveria haver movimentações no sentido de ser pedagógico.
Doutor, deixa-me só para concluir, eu sei que o doutor também queria abordar esse aspecto, e estamos mesmo na reta final do nosso programa. Há apenas um apontamento que tem a ver com uma situação que aconteceu em 2000, 2005, 2006, salvo erro, e que tem a ver com uma petição que está, de alguma forma, está a ser desenvolvida no âmbito de lutar por uma situação que aconteceu em 2006, a morte de uma pessoa trans. De alguma forma, esta petição pretende, de alguma forma, ver no fundo, restituído aquilo que é um direito. Estamos a falar de uma situação que marcou a sociedade portuguesa. Eu recordo-me que na altura que foi veiculada por vários órgãos de comunicação, suscitou alguma discussão, mas ela permanece viva, essa discussão, doutor, e perguntava-lhe se efetivamente era necessário, de alguma forma, fazer jus àquilo que são direitos que deveriam estar consagrados e que deviam ser direitos reconhecidos. Sim, sem dúvida. Quer dizer, para contextualizar um bocado, nós estamos a falar de uma petição que surgiu para dar nome a uma rua na Porto, cidade digamos. do Porto, uma mulher trans, a Gisberta Salse, que foi assassinada, como Miguel disse, em 2006, por 14 jovens. Aliás, foi assassinada e violada ao longo de vários dias por um grupo de 14 jovens, um crime absolutamente hediondo, quer dizer, um horror, sem dúvida, e que acho que qualquer pessoa com um mínimo de consciência compreende enquanto tal, mas existe uma dimensão aqui de crime de ódio, existe uma dimensão de preconceito, de ter sido uma pessoa que foi alvo deste terror pela sua identidade, por se afirmar enquanto mulher, e é algo que, lá está, ainda está muito vivo hoje, e para marcar esta memória, para tornar permanente a memória, não apenas daquilo que foi este crime, mas sobretudo daquilo que a Gisberta representa ao nível da luta pelos direitos das pessoas trans, é fundamental que isto pudesse avançar. Já houve 2 tentativas anteriores para atribuir um nome a uma rua, mas foram praticamente ignoradas pela Comissão de Toponímia. Este processo ainda está a decorrer, não é? Exatamente, da cidade do Porto. Neste momento está a decorrer ainda um processo de recolha de assinaturas, individuais ou de coletividades, julgo que até junho ou julho, e depois far-se-á uma nova tentativa para que a Comissão de Toponímia, que é responsável por atribuir os nomes às ruas, entre outras coisas, que possa efetivamente reconhecer o quão fundamental é atribuir o nome da Gisberta a uma rua do Porto, para marcar aquilo que é também a existência, para marcar a visibilidade das pessoas trans como parte da nossa sociedade, como, enfim, pessoas com uma identidade como quaisquer outras. Fica aqui o seu registro pertinente, sem dúvida. Eu agradeço-lhe uma vez mais o seu esclarecimento e a sua presença no Raiz da Questão. Muito obrigado. Muito obrigado. Aproveito para me despedir dos telespectadores. Boa noite. Obrigado pela preferência. Proteja-se. Novum Canal. Sempre novum, sempre seu.